fiquei raciocinando em casa. Somos princesa porque somos filhos do rei, né? E nós vamos lutar para onde nós temos rainha. A rainha mora no palácio, né? Glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus nesta noite. Coloca-se em pé na presença do Senhor. Essa canção que eu vou louvar se fala em tua presença, Senhor. Nós entramos no quarto para falar com o Senhor Jesus. Entra no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho e sinta a presença e toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para a vida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe com fogo, com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, a presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar a Jesus, tua presença é o que eu mais quero.
paz, irmãos. Amém? Glória a Deus por cada vida aqui presente nessa noite, cada família aqui representada, cada lar. Nós queremos agradecer a cada irmão que participou no dia de ontem, no dia de hoje. E que Deus continue abençoando cada vida grandemente. Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios. Melhor, irmão. 2 Coríntios 6. Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Amém? Diz assim: serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas do Senhor Todo-Poderoso. Nós somos filhos do Senhor. Filhos e filhas do Senhor. Todo aquele que entrega a vida a Jesus Cristo, ele é filho do Senhor. Aqui o nosso tema é filhas do Senhor. Nós temos que tomar posse daquilo que o Senhor tem falado para nós. Que Ele é o nosso Pai. Se Ele é o nosso Pai, nós somos filhos. E filhos, os pais, quem é pai é que sabe. Pai dá o melhor para o seu filho. Pai, ele sabe a hora de dar o que ele precisa. Tem hora que os filhos precisam de algo. Você tem dinheiro, mas você não dá, porque não é o momento. Você espera o momento adequado. Então, nós temos que lembrar que o Senhor, Ele é o nosso Pai. E como Pai, Ele nos ama. Ele ama cada um de nós. Você necessita de algo do Senhor? Peça, que no momento certo, o Senhor te dará. Amém? Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, Pai glorioso, Pai, obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor Deus, que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Cada vida, Senhor, que aqui está, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, entre no coração, Pai. Que a Tua palavra fale, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, possa, Senhor, trazer mudança, Senhor, de mente, Pai. Mudança de atitude, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, possa nascer, Pai, em cada coração aqui, Senhor, dia após dia, Senhor. Revela, Senhor, aquilo que está oculto, Senhor. Revela, Pai. Nos dá, Senhor, sede e fome, Senhor, da Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, por essas vidas, Senhor. Seja, Senhor Deus, falando, Senhor, através, Senhor, do louvor, através do ministério de dança, Senhor, através da palavra, Senhor, através das orações, Pai. Usa, Senhor, cada servo e serva do Senhor nessa noite, Pai. Ó Deus de glória, Pai. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor. Cada família, Senhor Deus, que está nesse local, Pai. Continue abençoando, Senhor, cada um, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, pode vir se sentar. Convido nesse momento as irmãs do Ministério de Dança, que estará fazendo uma apresentação.
Deus, eu sei que eu não devo questionar, mas eu só queria entender. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Pois é, quanto tempo que eu não ouço a sua voz, Senhor. Às vezes fico querendo sonhos, visões, que pessoas sejam usadas para vir até mim. Eu tenho aqui a tua palavra que fala diretamente comigo. Eu nunca valorizei. Não decepciona contigo. A paz que seja todo entendimento, espírito, leves e momentâneas tribulações. Se é impossível agradar a Deus, é isso. Medita na minha palavra de noite. Meu Deus, que paz, que alegria. É isso, eu descobri. Eu preciso te amar, Jesus, mais que tudo. Coisas melhores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca te deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve ali.
bem, nem é para a morte, né? Para a gente crescer. Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus. Quero me valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Não é importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Esse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até quando
oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Amém, queridos? Você continue adorando aí no seu lugar. Eu vou ler um texto bem rápido aqui para vocês, só para a gente meditar um pouco, na hora do louvor. Atos 2 diz bem assim: e cumprido-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Amém? E você tem liberdade neste momento, que você feche os seus olhos, que você possa falar realmente com o Senhor. Esse momento é um momento maravilhoso. Você podia estar em outro lugar, ou aliás, você podia nem estar mais vivo, mas o Senhor fez você vir aqui nesse dia para você cultuar Ele. Então, Deus é o melhor. Amém?
Amém, queridos? Quero convidar aqui a Emanuel e Vitória e Pedro. Podem sentar, irmãos. Senhor da paz do povo. Salmos 29:11. O Gabriel. Amém. Vamos, hoje nós não teremos salinha. E eu quero convidar aqui a irmã Sol e a irmã Josi. A irmã Josi estará orando pela vida da nossa irmã Sol e estará dando a palavra. Peço colaboração de cada irmão que esteja cuidando das crianças, né, para que nós possamos estar participando do culto. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Estava com saudade, fazia dias que eu não subi aqui. Vamos botar as nossas mãos pela vida da Sol, essa amiga querida, essa irmã, companheira, que o Senhor tremendamente usa a sua vida, Sol, nessa noite. Que as palavras do Senhor se cumprem nessa vida através da tua vida. Senhor, que o Senhor possa usar a tua serva, Senhor, para falar com homens, mulheres, crianças essa noite. Que a tua vontade seja feita nesse lugar, assim na terra, como é no céu, Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa rica oportunidade. E nós desejamos continuar ouvindo a tua voz essa noite, ó Pai. Nós não queremos sair daqui, ó Pai, sem que o Senhor fale conosco. Continue, Senhor. Continue falando conosco. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23. Ficou inconclusivo da outra vez que eu falei aqui sobre o Salmo 23. Enquanto vocês acham aí, quando a Nina falou para mim vir pregar aqui, eu imaginei assim, eu acho que não. Mas aí eu estava estudando sobre o Salmo 23, aí eu disse assim, não, eu não vou falar sobre o Salmo 23, porque da outra vez que eu vim aqui, eu estudei, eu aprendi, lá em casa eu recitava de boa, e que deu branco, eu não queria pra falar sobre o Salmo 23, né? Daí eu dizer, essa foi uma voz que eu ouvi, gente. Foi uma voz. E daí teve outra voz que eu imaginei, que eu ouvi assim. Não, eu tenho que agradar somente a Deus. Isso não é verdade. Isso é vergonha. É orgulho, é vergonha dos irmãos. É orgulho. Eu não posso deixar o orgulho dominar minha vida, né? Essa é a outra voz que eu ouvi. Diz que a gente ouve 3 vozes. Uma voz do pensamento, uma voz do caído e uma voz de Deus. Eu sei que eu ouvi a voz de Deus. A outra eu não quero saber de quem era. Eu escutei a voz de Deus. Então, eu estou falando isso aqui para vocês porque eu sei que tem irmã que tem vários dons, né? Mas por causa de vergonha, medo de errar,
nervosismo, deixa de vir adorar o Senhor, servir a Deus. Tem irmãs que têm o dom de dançar, que lindo, então de parabéns, nosso ministério de dança. Tem irmãs que tem uma voz linda, também está de parabéns, nosso ministério de louvor. Deus está usando vocês grandemente, cada dia mais. Eu sei que tem irmãs aí que pode ler um versículo, pode pregar, né, pode louvar, pode orar. Então são vários dons que nós temos aqui em vocês, e por medo, por orgulho, por nervosismo, deixa de vir aqui na frente. Por isso eu falei isso para vocês. Todos acharam? Salmo 23? Gente, em Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele ceará conosco. Então é isso, gente. Ouça a voz de Deus, reconheça a voz de Deus, deixe ele entrar, abre a porta do seu coração, deixa Deus entrar e cear com vocês, tá? Não tenham medo, não tenham orgulho. Às vezes a humildade é disfarçada de orgulho, sabia, gente? Não, isso aí não é humildade, isso é orgulho, às vezes disfarçado de humildade. Então, ouça a voz de Deus, venha adorar a Deus, agradar ao Senhor, não a vocês. Claro que Deus, Jesus, o Espírito Santo vai tocar no coração de cada um de vocês hoje. Amém, gente? Todos acharam? Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor a teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. Preparas a tua vara e teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante os meus inimigos, perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. E eu e você, nós habitaremos na casa do Senhor por longos dias para todos sempre. Amém? Ora, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai misericordioso, eu estou aqui, Senhor, para ser usada por Ti. Derrama Teu Espírito Santo sobre cada uma dessas pessoas agora, meu Pai. Que cada uma pessoa possa ouvir a Tua voz, possa ter entendimento, compreensão, entendimento da Tua palavra. Me usa, Senhor, fale através de mim neste momento. Abençoe cada uma dessas pessoas. Enche seu cálice de alegria. Refrigere seu coração com a Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Então vamos falar sobre o Salmo 23. O Salmo 23, quem escreveu foi Davi. O rei Davi. O herói da fé. O grande rei de Israel, né? O rei Davi, antes dele ser rei, ele era pastor de ovelha. Ele cuidava das ovelhas do pai dele. E aí, por isso que ele descreve esse salmo assim, né? Comparando o cuidado de Deus para com o seu povo, de acordo com que ele cuidava das ovelhas do seu pai. Por isso ele faz essa comparação, porque ele já tinha experiência, ele sabia como era ser um pastor. Ele sabia que o pastor
dava vida pelas suas ovelhas. Ele mesmo já matou o leão, né? Já matou. Leão, né? Deve ter sido com a pedrinha, não abre na boca. Foi Sansão, né? Que abriu a boca do leão. Então, ele já sabia como é que era. Esse salmo, gente, ele provavelmente foi escrito quando Davi já era idoso. Esse salmo, ele é muito conhecido. É um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. É um salmo que quando a pessoa está com aquela tristeza profunda, eles procuram o Salmo 23. Em funeral, geralmente, leia o Salmo 23. Mas, na verdade, esse salmo, ele se concentra naquilo que Jesus faz por nós todos os dias da nossa vida, e não só na morte. Gente, Davi, ele foi muito usado por Deus. Ele escreveu mais ou menos 73 livros dos Saltérios, 73 salmos. São 150, se eu não me engano, né? E ele escreveu 73. Nesse salmo, Davi explica que se seguirmos o Senhor e confiarmos nele, Ele suprirá todas as nossas necessidades, quaisquer que sejam as circunstâncias. Ele ressalta a importância da presença de Deus na nossa vida todos os dias, todos os minutos, ao acordar até ao deitar. Esse salmo, ele faz parte de 3 salmos messiânicos, de profecia messiânica. O Salmo 22 também é escrito por Davi. Ele fala do pastor que morre pelas suas ovelhas, tanto que ele começa assim, em hebraico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Isso foi o que Jesus falou quando estava na cruz. No Salmo 23, ele fala, é o que nós vamos falar agora, estamos falando, é do pastor que cuida das suas ovelhas, né? É o cuidado de Deus na nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, embora a nossa visão humana, nossa compreensão nem sempre saiba reconhecer isso. No Salmo 24, fala do pastor que voltará para buscar as suas ovelhas. Esse salmo, ele fala de 6 bênçãos, que é provisão, descanso, renovo, presença, honra e eternidade. No verso 1, quando ele inicia o salmo, ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, né? Quando Davi fala assim, o Senhor é meu pastor, ele está falando com uma intimidade com Deus. Ele tem uma proximidade do Senhor. Ele está falando direto com Deus. Ele não está falando assim, o rei é o meu pastor. Ele está falando, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele está se referindo ao nome pessoal de Deus, ao nome próprio de Deus. E esse nome tem 4 letras, 4 consoantes, que em hebraico traduzido, que é o famoso tetragramaton, que é o nome próprio de Deus, né? O nome pessoal de Deus, que é YHWH. Esse é o nome próprio de Deus, é o nome pessoal de Deus. Daí acrescentaram algumas vogais, ficou Iavé, traduzindo Jeová, Javé e outros nomes. Quando
eles acharam, naquela época, eles acharam que eles não eram dignos de falar o nome próprio de Deus, YHWH. Daí eles substituíram por Adonai, em hebraico, que traduzindo significa o Senhor, ou Elohim, que traduzindo fica o nome. Daí agora nós chamamos, traduzindo o Senhor, né? Esse nome ele foi revelado ao seu povo para Moisés. Um dia Moisés estava lá pastoreando no deserto, cuidando das suas ovelhas, das ovelhas do seu sogro, né? Daí ele viu uma sarça ardente, se eu não me engano, lá no monte de Horebe, né? Monte de Deus. E aí Deus falou com ele. E foi nesse dia que Deus revelou seu nome pessoal a ele e a seu povo. Esse nome, e traduzindo também, é conhecido como o Eterno. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. No Antigo Testamento é conhecido em várias passagens com vários nomes compostos de Jeová que refletem o conteúdo desse salmo. Adonai, como eu já falei para vocês, traduzindo é o Senhor, que é o nome usado no lugar do tetragrama, que é o nome pessoal de Deus, que é YHWH. Está em Gênesis 15, 2. Jeová Roê é o Senhor nosso pastor, que está no Salmo 23. Quando ele fala aqui no Salmo, nada me faltará, ele está falando de Jeová Jireh. Jeová Jireh é o Deus da provisão, é o Senhor que proverá. Está em Gênesis 22, 14. Quando fala águas de descanso, estamos falando de Jeová Shalom, o Senhor da paz. Está em Juízes 24. Gente, no final eu quero dar um testemunho também. Quando ele fala, refrigera-me a alma, está falando de Jeová Rafá, o Senhor que sara. Êxodo 15, 26. Olha que bonito, olha que linda essa passagem. E poderoso, quando Jeová fala: eu sou o Deus que sara em corpo e alma. Deus pode nos sarar de todas as formas. Isso está em Êxodo 15, 26, né? Quando fala veredas da justiça, está falando de Jeová Tissi de Quenu, que significa o Senhor da justiça, justiça nossa. Está em Jeremias 33, 16. Quando fala tu estás comigo, está falando de Jeová Shammah, que é o Emanuel, que é o Senhor está ali, o Deus conosco. Ezequiel 48, 35. Quando fala presença dos meus inimigos, está falando de Jeová Nissi. O Senhor é minha bandeira, vitória. Êxodo 17, 15. Recentemente nós tivemos aqui a companhia de arte Nissi, né? Eu imagino que poucos sabiam o que significava. Significa que Deus é a bandeira deles, que eles são vitoriosos, que estão com Deus. Quando fala, unges-me a cabeça, está falando de Jeová Makadesh, o Senhor que santifica torna santo. Levítico 28. E terminando o versículo, no início o Senhor é meu pastor, terminando, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. No entanto, apesar da tradução tradicional, o texto original ele tem uma outra tradução.
meu pastor e de nada terei falta. É basicamente, tenho tudo que amo, amo tudo que tenho, né? Nós temos que amar tudo que nós temos, porque provavelmente só se você estiver com Deus você terá tudo que você ama, né? Porque assim, a gente tem que amar tudo que nós temos. Agora, ter tudo que nós queremos, nem sempre isso acontece, né? Deve ter um caso ou outro, né? A pessoa tem que estar com muito Deus, para Deus estar, né? Ele está satisfeito com a provisão que Deus deu para ele. Então é diferente quando você fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. É diferente, né? De nada me faltará. Mas o texto, ele não quer dizer isso quando a gente entende que o enfoque do texto é: de nada eu terei falta. Em questão, não é só com as coisas, mas como eu reajo diante da provisão de Deus, como eu reajo diante do que Deus nos dá. Mesmo nós achando que é pouco ou que é muito, temos que estar satisfeitos com o que Deus nos dá. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o quanto nós precisamos, o quanto nós suportamos. Então, independente da situação, da angústia, do sofrimento, temos que sempre seguir no caminho de Deus, porque Ele vai estar com você. Ele vai ser seu pastor e vai estar te protegendo. Olha, tem pessoas que aparentemente têm muitas coisas. Tem pessoas que têm carro, tem pessoas que têm casa, tem pessoas que têm comida todo dia, que delícia, não passa fome, né? Mas nem todo mundo tem esse privilégio. Tem pessoas que têm família, uma linda família, né? Só que vive reclamando. Já tem outras pessoas que têm uma vida muito difícil. Não tem um carro, não tem comida, não tem uma casa. A família deve ter perdido, né? Está numa situação muito difícil. Tem limitações significativas. E se você for conversar com ele, super satisfeito. Muito mais satisfeito do que aquela pessoa que aparentemente tem muito mais, né? É a famosa frase: eu não tenho nada, mas com Deus eu tenho tudo. Eu tenho tudo, mas sem Deus eu não tenho nada. Não tenho nada, eu não sou nada sem Deus. Nós não somos nada sem Deus. Gente, tem algumas versões bíblicas já que tem essa tradução original, que é: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. A NVI, ela já vem assim, tá? Sendo conhecido como Salmo do Bom Pastor, onde Davi faz essa ilustração, onde cuidar da ovelha parece com cuidar de gente. Por isso ele trata Deus como pastor que cuida da sua ovelha. E usa essa ilustração do bom pastor nos 3 primeiros versículos. Mas ele menciona outras ilustrações ou comparações para nos dar uma visão maior do cuidado de Deus na nossa vida. No versículo 2, estamos continuando falando de provisão. Ele fala: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Primeiro, em o Senhor é meu pastor e nada terei falta, ele se coloca como uma ovelha, né? Agora, em deitar-me faz repousar em pastos verdejantes, de fato, era o que os pastores faziam naquela época e até hoje, né? Lá em Israel, eles pegam as suas ovelhas e eles vivem em digamos que um curral de pedra, que é chamado de aprisco. E esse curral de pedra, quem é o portão lá, a porta,
é o próprio pastor, né? E esse pastor, para ele dar água para suas ovelhas e comida, eles têm que andar mais ou menos, ou mais de 4 quilômetros para ir beber, mais de 4 quilômetros para comer, para achar um capim para suas ovelhas. E todo dia tem que fazer esse percurso. Então ele levava seu rebanho para onde havia comida, onde tinha pastos verdes. Quando ele fala, guia-me por águas tranquilas, o pastor, ele não arrumava, ele não ajeitava, ele não só dava comida, ele também dá a água. Ele consegue dar comida, a água, guiar, né? É tudo que a sua ovelha precisava, o pastor fazia. Ele cuidava dela. Olha, e aí ele dava comida, dava água, né? Aí ele tinha que achar água limpa e tranquila. Sabe por quê? A ovelha, ela é um animal desorientado. A ovelha, ele tem uma pequena alcance de visão, tem uma visão curta. A ovelha é considerada um animal burro. A ovelha é medrosa. Nós somos ovelhas, né? Nós somos medrosos. Nós temos medo de beber a água da vida, né? Nós somos desorientados. O mundo tem muita distração e nós, de vez em quando, estamos saindo do caminho da justiça, do caminho de Deus. Não é verdade? Então, Deus, Ele sempre estará nos guiando, se você estiver... Porque a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor, né? E nós temos que ouvir a voz de Deus, temos que reconhecer e temos que seguir, né? Como eu li para vocês antes, lá em Apocalipse 3:20, é uma passagem muito forte. Vou repetir novamente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abri a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. É nós que temos que abrir a porta para Deus. Ele está batendo na porta, Ele está nos chamando, gritando. Nós temos que deixar Deus entrar. Nós temos que abrir nosso coração. Abra seu coração, irmãos. Deus está chamando por vocês. Deus está aqui. Deus está aqui, querendo fazer moradia em vocês. Eles querem entrar e cear com vocês, e que vocês possam cear com Ele. Daí, como ouvir essa voz? Como se deixar ser guiado por ela, nesse caso? Gente, não é fácil identificar a voz de Deus, mas nós temos que descansar nele. Nós temos que ler a palavra dele. Nós temos que ouvir a palavra dele. Nós temos que pedir entendimento. Nós temos que confiar nele. Ele é o Jeová Jireh, é o Deus da provisão. Ele é o Deus que vai nos dar o que nós estamos precisando neste momento. Só Deus pode nos ajudar. Gente, quando nós abrimos a Bíblia, é a boca de Deus que está falando com vocês. Nunca esqueça disso. Quer ouvir realmente a palavra de Deus? Pegue a Bíblia, fale com Deus, peça a Deus, Senhor, fale comigo através da tua palavra. Se você não está conseguindo ouvir a voz, Deus fala com você através da palavra dele. Busque ele. Em Apocalipse 7:17 fala: guia-me mansamente a águas tranquilas. No céu, nosso pastor nos conduzirá à fonte da água viva. E já no 3º capítulo fala: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor a seu nome.
de fato, do versículo 1 a 3, ele enfatiza que Deus é suficiente para todas as necessidades que suas ovelhas precisarem. E são 3 coisas que as ovelhas precisam: comida, bebida e ser guiada. As ovelhas são desorientadas, elas se distraem fácil. Ela precisa ser guiada pelo bom pastor, precisa ser guiada por Deus. Quando Davi diz que Deus é como nosso pastor, ele vai providenciar nosso sustento material e espiritual. Como vai nos encaminhar nas veredas da justiça? Quando eu falo veredas, significa um caminho percorrido com frequência. Então, é nosso dia a dia, nós trilharmos o dia a dia no caminho do Senhor. São os caminhos que nós fazemos com frequência, que nós precisamos ser guiados por Deus. No versículo 4 ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Aqui nós falamos de serenidade, nós falamos de presença de Deus na nossa vida. Aqui ele já sai da figura de bom pastor, né? E ele passa a ser um viajante, ele passa a ser o bom pastor que anda ao nosso lado, acalmando, aquietando o nosso coração. Quando ele fala vale da sombra da morte, quando eu falo assim, isso representa qualquer situação difícil em nossa vida, qualquer situação que nos encha de temor, de medo, inclusive a morte. Aqui, provavelmente, Davi ele tem em mente os caminhos íngremes. Quando ele está falando ali a comparação de vale da sombra da morte, ele está imaginando os caminhos de peregrinação, porque todo ano eles tinham que ir ao templo, né? Eles iam. E para ele chegar lá nesse caminho de peregrinação, o caminho era difícil, o caminho era íngreme, o caminho tinha animais ferozes, como leão, lobo, cobra, além de ter bandido que poderiam roubá-los e matá-los. Esse caminho de peregrinação, dessa época que ele estava imaginando, reflete a nossa vida hoje, o nosso caminho de peregrinação, que também não é fácil. Nós temos nos nossos caminhos animais ferozes, né? Temos lobos querendo comer nós, as cobras da vida, como tem, né? Então, para nós não é difícil. Nós temos muitos acidentes, nós temos doenças, nós temos várias coisas que nos consomem, que às vezes seu irmão não está enxergando, mas está te consumindo, te matando por dentro. E esse é o nosso caminho de peregrinação. É o caminho que nós temos que passar. E que se nós estivermos com Deus, Ele vai nos ajudar a caminhar e a chegar ao nosso destino. Aqui que ele fala: ainda que eu passe nesse lugar perigoso, eu não temerei, porque tu estás comigo. Então, quando a gente estiver passando por situações difíceis, que não é difícil, né? A gente sempre tem um problema, uma angústia, uma dor, uma doença, um conflito, né? Mas não temam, irmãos, porque Deus está contigo. Deus está com você. Abra seu coração, ouça a voz dele, deixe ele entrar, deixe ele te guiar. Levante a sua mão, levante a mão, por favor.
Deus, guia-me, Senhor, para a tua casa eterna. Quando fala, tua vara e teu cajado me consolam. Os pastores, eles tinham uma vara e tinham um cajado. Deus também tem vara e um cajado para nos proteger, para nos consolar. Os pastores, eles usavam a vara para proteger as suas ovelhas, né? Dos leões, para bater nas ovelhas quando elas queriam fugir, né? Ele usava o seu cajado para proteger, para salvar, né? E Deus não é diferente. Deus também nos protege. Deus também nos corrige. Os pastores corrigiam suas ovelhas. Quando elas queriam fugir, eles batiam nela. Deus também nos corrige. Às vezes nós estamos passando por um sofrimento e nós imaginamos assim: meu Deus, que castigo que eu fiz para merecer isso, né? Às vezes você fez sim, só não sabemos ainda. Então nós temos que pedir a Deus: Senhor, me dê entendimento, me mostra, abre meus olhos para mim ver, para mim entender qual a tua vontade, o que eu preciso aprender diante desse sofrimento, né? E Deus vai te mostrar o que você queira aprender, o que você precisa aprender com aquele sofrimento. Diz que a nossa vida é cheia de altos e baixos. No alto você tem que aproveitar. Eita, tá bom demais. Tá tudo bom, né? Várias coisas boas. Imagina aí o que vocês acham bom. Isso é muito particular. Mas no geral, nossa, a família tá toda saudável, tô ganhando bem, tô com uma casa boa, tô cheia de amigos, né? Só que para nós, filhos de Deus, nossa, nós estamos cada dia mais próximos de Deus. Como está bom, como Deus nos dá paz, como Deus nos dá harmonia, como Deus refrigera a nossa alma. Nós estamos no alto, amém, irmãos? Quando nós estamos no baixo, nós temos que ter a consciência de que nem sempre isso é um castigo, ou às vezes é só uma aprovação. Se você tiver essa consciência, você vai receber melhor essa dor. Porque tem coisas, tem sofrimento que não depende da gente. Você tem que passar por aquilo para você crescer, para você se aproximar mais de Deus. Tem pessoas que se aproximam mais de Deus só no sofrimento. Então, entenda que isso é para você aprender alguma coisa, isso é para você se aproximar mais de Deus. Gente, vou contar uma história para vocês. Um dia, um grupo de turistas foi para o Oriente Médio, lá em Israel. E aí eles estavam lá, passeando. Nossa, que lindo, um monte de ovelha, pastor, né? E aí tinha um pastor, eles paravam lá no local. E aí o pastor estava lá nesse local, parou também com as suas ovelhas. Aí ele pegou a varinha dele e pá, quebrou a patinha da ovelha. Aí os turistas ficaram horrorizados. Meu Deus, aqui não defende os direitos dos animais. Por que ele fez isso? Que homem mau, né? Por que ele foi fazer isso? Ficaram todo mundo horrorizado. Pediram o guia para ir lá falar com o pastor. Por que ele fez isso? Ele não pode maltratar a ovelha desse jeito. Ele não tem o direito de quebrar a pata do animal lá. Tá, vai lá e quebrar porque quer. Aí o guia foi lá conversar com ele. Quando ele chegou lá, conversando com o pastor falou assim: olha, essa ovelha, ela já fugiu. E uma vez o lobo quase estava comendo ela. E eu consegui salvar ela. Outra vez, quando eu achei ela, tive que matar uma cobra, porque a cobra já estava quase picando ela. Outra vez ela fugiu e ela já estava perdida no deserto. Ela ia morrer de sede. Então eu fiz isso para salvar ela.
Detalhe, quando o pastor faz isso, eles enrolam a patinha da ovelha e eles carregam ela por todo aquele percurso que eu falei para vocês, para a comida e para a bebida. Então Deus não é diferente. Às vezes Ele nos corrige, mas Ele está conosco, está nos carregando, está nos guiando, Ele está sempre conosco. Ao longo da vida, enquanto seguimos o pastor, teremos muitas experiências diferentes. Experiências boas, experiências ruins, sendo que algumas serão provações, mas nenhuma delas pegará o Senhor de surpresa, porque nós podemos confiar nele, porque é Ele que vai nos dar paz, é Ele que vai refrigerar nossa alma, nosso coração angustiado. Quando mais se aproximarmos do nosso pastor, mais seguro ficaremos. Quanto mais próximo do seu pastor, quanto mais próximo de Deus, mais seguro nós estaremos. No versículo 5, fala: prepara-se uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui nós estamos falando de honra. Muitos estudiosos aqui acreditam que ele se refere a um banquete de honra. Aqui nós podemos imaginar um soldado que foi para a guerra e voltou vitorioso. Só ele sobreviveu, mas voltou com a vitória. Aí os líderes daquela cidade, o rei, fez um grande banquete de honra para ele. Naquela época, era costume deles ungir a cabeça com óleo. E eles ungiam a cabeça com óleos finos e perfumados. Naquela época, não tinha um carro, ar-condicionado, andava de cavalo, sol quente, não tinha água, escassez de água lá. Então, por isso eles ungiam a pessoa com óleos perfumados, Então, era costume dele naquela época. Então, eles ungiam a cabeça da pessoa com óleo e aquilo era uma honra. E eles, nesses banquetes, muita comida, muito vinho, eles enchiam o cálice deles de vinho. O vinho transbordava, naquela alegria, naquela honra. O vinho aqui, gente, representa a alegria do Senhor na nossa vida. Se você está com Deus, o seu cálice, a alegria do Senhor estará com você. E na Bíblia fala, a palavra de Deus fala, que a alegria do Senhor é a nossa força. E se nós estamos com Ele, nosso cálice vai transbordar de alegria. Amém, irmãos? Deus é aquele que nos recebe. Ele prepara uma mesa diante de nós, na presença dos nossos inimigos, dos nossos adversários. Os amigos vencidos, ficam olhando a sua vitória com Deus. Diante deles, diante de um mundo que é hostil, Deus nos recebe e festeja conosco, unge a nossa cabeça e enche nosso cálice de alegria. Ou seja, no meio desse mundo hostil, desse mundo cruel, desse mundo cheio de pessoas ruins, cheio de adversário que você nem sabe que tem inimigo. Você tem inimigo que você nem imagina. Por quê? Por que essa pessoa não gosta de mim? Por que me deseja o mal? Por que tenta fazer o mal? Então, diante dessas pessoas, diante de todos os inimigos, Deus, Ele festeja conosco, se você estiver com Ele. O nosso Deus nem sempre Ele remove o perigo das nossas vidas. Nem sempre Ele tira o perigo das nossas vidas. Mas Ele nos ajuda a atravessar aquele perigo. Ele ajuda a vencer aquele perigo. É isso que significa ser mais que vitorioso. É isso que significa ser mais que vencedor. É ter paz ao meio do perigo. Quando você tem paz no meio das dificuldades, que você entrega seus problemas, suas angústias para Deus, é assim que você está com Deus, é assim que Deus está cuidando de você.
nos dá a vitória e Ele nos enche de alegria. Onde na Bíblia já fala, né, como eu já falei, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, gente, diante de tantas adversidades, diante de tantos problemas, diante de tantas dores, né, às vezes nós temos dores tão doídas, né, que só nós sentimos. A pessoa está olhando para você e você nem imagina o que está acontecendo com você, o que você está sentindo, aquele vazio que está te consumindo. Às vezes você tem uma doença que está te consumindo, te incomodando. Aquele sentimento de incapacidade, de inutilidade, incompreensão. São tantos vales da sombra da morte que nos seguem, né? Que nos perseguem. Mas Deus é o nosso protetor. Por isso nós não temeremos. No versículo 6, o último versículo, nós falaremos de eternidade. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui, ele já usa uma figura do templo de Jerusalém, onde por trás é a peregrinação que o povo fazia até chegar ao templo onde eles oravam, ao templo, à casa de Deus. Quando ele fala aqui, a bondade e a misericórdia me seguirão, ele fala isso principalmente naqueles caminhos de peregrinação, naqueles caminhos difíceis, aqueles caminhos que até chegar à casa de Deus, o templo. Aqui ele se refere ao templo, ele está se referindo à casa do Senhor, até nós chegarmos à eternidade, até nós chegarmos ao céu, onde Deus está nos esperando. Nós estamos nesse mundo caminhando para um lugar onde Deus preparou, que é uma vida eterna, é o céu. Somos peregrinos nesse mundo. Às vezes achamos que o que vemos e o que sentimos é tudo que existe. Mas Deus tem algo maior para nós. Deus tem algo melhor para nós. Aqui, Davi, ele faz uma retrospectiva de sua vida, que apesar dos seus erros, que Davi teve bastante erro, ele é um homem do coração de Deus, mas Davi, ele errou bastante, para quem conhece ele, né? Através de seus pecados, ele sempre havia sido acompanhado da bondade, da misericórdia de Deus. Então, irmãos, se vocês errarem, se arrependerem, Deus te perdoa. Se perdoe e continue no caminho de Deus. Na antiga aliança, era a ovelha que morria pelo pastor. Mas na nova aliança, era o pastor que morria pela ovelha. E nos encontraremos com o pastor no céu, pois o cordeiro que o encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Apocalipse 7:17. Então, gente, Deus, ele vai nos dar alegria. Deus, mediante tantas dores, tantos sofrimentos, mediante tanto conflito, às vezes na família, com filhos, com marido, com esposa, no trabalho. Às vezes nós mesmos somos nossos inimigos. Nós temos que ver que muitas vezes, para nós continuarmos no caminho de Deus, na vereda da justiça, nós temos que combater a nós mesmos. Na maioria das vezes, nós somos nossos inimigos, por sermos fracos, indisciplinados, por tantas outras coisas. Então, gente,
é só no caminho de Deus que nós encontraremos a paz, o refrigério. Quando ele fala refrigera minha alma, ele está falando praticamente em pegar um ventilador. Eu vi um pastor falando que é igual pegar um ventilador e colocar no seu coração. Meu Deus, que dor, que angústia que eu estou sentindo. Ele coloca aquele ventilador e esfria e acalma sua alma, seu coração. Então, gente, eu quero dar um testemunho agora, bem rapidinho. No mês de setembro, nós viajamos. Fomos para o casamento da minha irmã. Acho que muitos conhecem que ela veio aqui e pegou aqui uma vez. E aí, na ida, nós paramos lá em Brasília, na casa de um amigo nosso. E lá o Jocinei, ele sentiu uma dor no braço. Nós dormimos na estrada, o homem bonzinho. Quando acordou com aquela dor insuportável no braço. Chegamos na casa dos nossos amigos, que eles são muito gentis, amáveis, engraçados. A gente conversava, sorria, botando conversa em dia, e o Jocinei já estava assim meio claro, e sentia tanta dor que perdeu a alegria. Tá, e no caminho nós fomos ainda para Palmas. Quando chegando lá, ele já tinha passado essa dor no braço dele. Graças a Deus, lá no casamento da irmã, nós ajudamos de todas as formas que nós podíamos. E ele não sentiu nada. Mas quando nós voltamos, chegamos aqui, ele sentiu uma dor na perna e no pé. Do jeito que veio, foi. Aí ele começou a sentir uma dor na região lombar. Tá bom, vamos no ortopedista, né? Quando chegamos lá no ortopedista, ele pediu uma ressonância. E ele fez essa ressonância. Detalhe, gente, nesse intervalo aí, eu já tinha ouvido o Salmo 23 e eu estava maravilhada, achei ele lindo, né? Eu vi um cântico em hebraico, até coloquei aqui para vocês. Eu fiquei encantada, achei lindo, maravilhoso. E eu digo, vou aprender esse Salmo 23, porque ele é muito bonito. Eu vou orar e meditar na palavra de Deus do Salmo 23 também. Só que eu não me lembrava que o Jocinei também, ele já sabe o Salmo 23. Ele ora e medita no Salmo 23. E daí, para mim aprender, às vezes eu acordo de madrugada, aí eu oro de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, para aprender, para me falar aqui na igreja. Tanto que eu esqueci. E era de manhã, de tarde, orando e meditava. Eu já sabia de cor totalmente. E orando e já estava pedindo a Deus, porque quando ele foi pegar a ressonância o primeiro dia, o médico já falou para ele assim: olha, não vou entregar agora, que eu preciso mostrar para outros médicos, tá bom? Aí no outro dia, não, eu ainda preciso dar mais uma analisada. No outro dia também. Aí no quarto dia, a minha cunhada foi lá buscar esse exame. Aí ele falou para ele: olha, é grave, a doença é rara e muito grave. Aí, meu Deus do céu, nesse tempo aí, Deus já tinha refrigerado minha alma, gente. Eu estava orando de manhã, de tarde, de noite, todos os dias meditando também no Salmo 23, jejuando e orando, porque ele não queria entregar, só falava que era grave e era sério, até que mais ou menos no quinto dia ele entregou. Aí ele foi diagnosticado com mielonecrose. A mielonecrose, gente, é uma bactéria que ela vai matando, apodrecendo o músculo, o tecido muscular, de dentro para fora. E o Jocinei foi diagnosticado com essa doença. Eu até pedi oração para algumas pessoas aí, meu Deus, mas eu estava com meu coração com um ventilador santo, porque eu sabia que assim, no fundo eu sabia que Deus, ele não ia deixar ser nada sério, né? Eu estava orando, jejuando, todo dia 5h30 eu acordo, oro, aí eu tenho um tempo para cá e todo dia eu acordo 5h30 e oro. Aí todo dia eu acordava 5h30 e orava de joelho. Eu digo, meu Deus,
Aí eu já estava orando deitada. Não, vou orar deitada, porque esse ar está muito gelado. Daí voltei a orar de novo de joelho todos os dias. Jejuava todos os dias. Tá bom. Daí nós fomos e levamos pro ortopedista. Era 10 horas da manhã quando recebemos. Daí eu liguei pro ortopedista. A secretária disse que só tinha consulta daqui a um mês. O ortopedista que tinha lá em Viviana. Aí eu tive a ideia. Como eu já sabia a gravidade da doença, eu falei assim, eu tirei a foto, mandei para a secretária dele e falei, mostra para ele. Daí você me fala o que ele vai falar. Era 10 horas da manhã. Quando ele terminou de atender o telefone, ele foi lá, ele viu, né? Ele já falou para ela, fala para eles virem para cá no próximo horário, no caso 2 horas, porque daqui lá é 2 horas, né? E era 10 horas da manhã, só tinha vaga daqui a um mês. Daí aí fica mais preocupado, né? Eu estava com o ventilador santo no coração, refrigerando a minha alma, Deus, né? Mas a gente sabe a gravidade da doença, né? Mas Deus estava nos levando e nos guiando. E aí, quando nós chegamos lá, o médico ele ficava contando a história. Já tive um paciente, tipo assim, querendo acalmar, gente. O dele, ele não sabia da total gravidade da doença. Eu sabia. Aí ele sabia mais ou menos. Aí foi o médico contando história, que não sei o quê, a doença era muito rara em humano. E aí ela pode levar até a morte, né? E aí ele ficava lá falando, tá bom. Daí o médico pediu para ele fazer os exames e depois passou uns remédios para ele tomar. Ele tinha que fazer esses exames de 3 em 3 dias para ver. O primeiro exame que ele fez, os 3 lá, uns quantos exames que ele pediu, estava com infecção realmente. E aí depois que ele tomou os remédios, 3 dias que ele foi fazer o exame, ele já não tinha mais nada. Aí depois de 3 dias ele fez de novo, já não tinha mais nada. Gente, era uma doença rara, é uma doença grave e que se aquilo ali no serviço já estava marcado para a gente voltar lá, dia depois já, porque se não desse certo, ele já tinha que fazer cirurgia. Então, para a honra e glória do Senhor, ele foi curado. Deus é maior na minha vida e na vida da minha família. Deus é maior na sua vida, irmãos. Deus, ele pode curar. Deus, ele pode curar, porque ele é o Deus, é o Jeová Rafá. É o Deus que cura o corpo e a alma. Então, vocês, irmãos, que estão neste momento, estão com uma doença que está te consumindo, que está com angústia, que está doendo, que está com aquele sofrimento, aquele vazio no seu coração, entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus, porque Ele vai te curar. Do mesmo jeito que Ele curou ele pode curar vocês. Olha, quando nós temos Jesus como nosso pastor, Ele cuida de nós. Ele nos dá o descanso, o renovo, Ele nos enche de alegria. Nosso coração não fica vazio, ele fica cheio de Deus, fica cheio do Espírito Santo. Olha, Jesus é o nosso bom pastor. Jesus é o nosso único pastor. Lá em João já fala, Jesus é o nosso pastor e o bom pastor, ele dá a vida pelos suas ovelhas. E foi isso que Jesus fez por nós. Amém, irmãos? Eu gostaria de dar Tá. Então eu gostaria de fazer uma oração, todos fiquem em pé. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos, entregassem agora, neste momento, o seu coração para Deus. Que abram a porta para Deus entrar. Deixe o Senhor entrar. Deixa Deus preencher a dor do seu coração. Deixa Deus encher aquele vazio de alegria.
Deixa Deus tirar todo enraizamento de sentimentos feios, sentimentos doídos, sentimentos negros. Deixa Deus entrar na sua vida, irmãos. Sinta a presença de Deus na sua vida. Deus, Ele é maravilhoso. Deus é nosso Pai, é nosso pastor. Deus está conosco. Deus é maravilhoso. Deus é santo. Ele é o Deus do Jeová Rapá. Ele é o Deus que cura. É o Deus que cura nosso corpo. É o Deus que cura nossa alma. Vem, Senhor Jesus. Vem nos curar. Vem nos abençoar. Vem refrigerar nossa alma, Senhor. Nós estamos contigo, meu Pai. Nós queremos andar no teu caminho, Senhor. Porque tu, meu Pai, é o meu caminho. Eu estou aqui para te adorar, para te servir, meu Pai. Tira todo o mal enraizado dos nossos corações. Que o Senhor possa estar agora tocando no coração de cada uma dessas pessoas, Senhor. Que o Senhor possa estar tirando toda dor, meu Pai. Tirando toda angústia neste momento, meu Pai. Que Ele possa sentir a tua presença. Que Ele possa ouvir a tua voz, Senhor. Enche eles de alegria, dá um renovo, Senhor. Preenche o coração de cada um, teu amor, com a tua força, Senhor. Nós sabemos que a tua misericórdia, a tua bondade nos seguirá por todos os dias da nossa vida. E nós iremos habitar contigo, Senhor, na tua casa. Porque tu, Senhor, está comigo, está contigo. E nós estaremos contigo, meu Pai. Oh, Pai amado, nós te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas, Senhor, pela nossa ingratidão, Senhor. Nós sabemos a tua grandiosidade, meu Pai, a tua grandiosidade na nossa vida, nos protegendo a cada minuto, nos poupando, Senhor, nos livrando de mal, Senhor, nos protegendo. Vem, Senhor Jesus, derrama teu Espírito Santo sobre cada uma dessas pessoas, meu Pai. Nós estamos aqui para receber, meu Pai. Nós estamos aqui para te glorificar. Porque tu, Senhor, estás comigo. Nós não temeremos nossas dificuldades. Nós não temeremos nossos caminhos íngremes. Nós não temeremos tantas coisas ruins neste mundo. Livra-nos de todos os males, Senhor. Proteja cada uma dessas pessoas. Proteja cada um dos seus familiares, Senhor. Põe a tua mão sobre a casa de cada pessoa aqui, meu Pai. Derrama o Espírito Santo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Pai, vem, Espírito Santo. Vem nos encher com o teu amor. Vem nos encher com a tua glória, meu Pai. Dê-nos entendimento, compreensão, entendimento, meu Pai, para entender a tua palavra. Abre nossos ouvidos para escutarmos a tua voz. Dê-nos entendimento para entender a tua palavra, a tua vontade na nossa vida, Senhor. Vem, Senhor misericordioso. Pai, tenha compaixão, misericórdia de nós, Senhor. Nós te amamos e te glorificamos, Senhor. Abençoe cada uma pessoa que está aqui, Senhor. Abençoe, Senhor, toda semana, todos os dias, todos os minutos da sua vida. Que estejam presentes na sua vida e que possam receber a Ti, meu Pai, de braços, de coração aberto. Em nome de Jesus eu te peço amém. Amém? Vamos, Deus curou o irmão, amém? Amém! Amém! Glória a Deus! Aleluia! Ele quer curar. Ontem ele curou aqui, nessa noite. Glória
você, somos filhos e filhas do Senhor. E o que o Senhor nos dá? O melhor. O Senhor, Ele quer dar o melhor das nossas vidas. Para aquela falar assim: nosso Deus e Pai, Senhor Pai, Deus glorioso, Senhor, abençoe, Senhor, a vida da tua serva, Senhor. Eu não sei, Pai, o que ela precisa, Senhor, Pai, mas como igreja, Senhor, nós declaramos, Senhor, a cura do Senhor na vida dela, Pai. Como igreja do Senhor, Pai, nós declaramos que o Senhor já entrou em providência, Senhor, na vida da tua serva. Ó Deus de glória, Senhor, como o Senhor curou, Senhor, o Senhor ainda cura, Senhor, o Senhor ainda restaura, Senhor, o Senhor ainda salva, Pai. Ó Senhor, visita, Pai, cada coração, cada vida, ó Deus de glória, seja curando, Senhor. Ó Senhor, vai aonde, Senhor, os médicos não podem ir, Pai. Vai, Senhor, aonde, Senhor, só o Senhor pode ir. Naquele local, Senhor, onde os médicos já desenganou, Pai. Onde os médicos já falou, Pai, somente a cirurgia, Pai. Somente, Senhor Deus, Pai, algo, Senhor Deus, para salvar essa vida, Pai. Mas nós declaramos que o Senhor, Pai, é o Deus de cura. Senhor, é Jeová Rafá. O Senhor é o mesmo ontem e hoje, Pai. Derrama, Senhor, sobre a tua igreja, Pai, o teu Espírito Santo, Pai. Derrama sobre a tua igreja, Senhor, derrama, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor está fazendo, Senhor, uma grande obra, Pai. Vidas serão restauradas, Pai. Vidas serão salvas, Senhor. Serão transformadas por ti, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esse congresso, Senhor, por essas vidas, Senhor. Cada serva, Senhor, seja disposto, Senhor, está sendo a tua presença, Senhor, fazendo a sua obra. Continua, Senhor, abençoando, Senhor, restaurando, Pai, curando para aquela nação. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos a ti, Senhor. Amém. Amém, irmão. Glória a Deus. Ela quer curtir. Ontem nós honramos a vida da pastora Leila, que nós vamos assim. Ela falou assim: Leila, você não vai na orquídea? Eu falei assim: não, deixa depois. Né? Nós queremos honrar a vida da nossa irmã Sol. Glória a Deus, irmãos. Cada vida, cada irmão que colaborou, cada irmã, cada visitante. Seja bem-vindo em nosso meio. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Volte sempre. Nós estamos alegres em receber você. Nós estamos alegres por esses dias, esses 2 dias foram de muitas bênçãos. Quem ganhou a bênção? Não, foi bênção ou não foi? Foi bênção, né? As irmãs saíram aqui alegres, fortalecidas, né? Renovadas dessa hora. Porque tivemos um momento com o Senhor. Amém? Eu chamar o pastor Fabiano, está lá dando um recado. Obrigada a todos. Podem sentar. Amém, glória a Deus, irmãos. Estava ali na salinha, né? Devia ter pego mais uns homens para me ajudar, né? Tem algum homem voluntário aí para a salinha das crianças? Ali, ó, o Daniel lá. É isso aí, Daniel. Mas glória a Deus, irmãos, pela palavra, glória a Deus pelo culto, pelos irmãos, né? E louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nessa terça-feira nós iniciamos
um estudo no livro de Efésios, né? Quem estava aqui terça-feira, levanta a mão, né? Iniciamos esse estudo, que tem sido uma bênção, fizemos a introdução, e na próxima terça-feira nós vamos ministrar só no capítulo 1. Então eu vou pedir para você que vai estar aqui terça-feira, que você leia o capítulo 1, porque a ideia é aprofundar mais um pouco no capítulo. Então, se os irmãos já estiverem lido o capítulo 1, fica melhor ainda para você estar entendendo, né, o que nós vamos ministrar na terça-feira. Aí, no domingo, nosso culto de celebração, 19 horas, todos estão convidados em nome de Jesus. 19 horas, né? E quinta-feira nós temos célula, e na célula, quinta-feira, nós vamos fazer lá na chácara do irmão Belém, né, irmão Belém? Falei com o irmão Belém na semana passada, nós vamos fazer lá na chácara do irmão Belém, quinta-feira, e da irmã Lenir. Os irmãos que não souberem, pedir para os irmãos ficarem em pé aí, irmão Belém e a irmã Lenir. Depois pergunto para os irmãos como que chega lá. É facinho chegar na chácara, bem aqui próximo. Então, quinta-feira vamos fazer a célula lá, em nome de Jesus. E nesse final de semana, irmãos, é aniversário da Igreja Batista lá de Nova Lacerda. Então, se tem algum irmão interessado em participar, vai ser sábado. Depois do culto vai ter um jantar, domingo pela manhã, depois um almoço, né? E aí, se alguém for, depois do almoço a gente retorna aqui para Campo de Ju. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar mais uma vez. Agradeço cada um dos irmãos, que Deus possa abençoar a sua semana, sua casa, sua família. Irmãs, se alguém tiver interesse em participar do Ministério de Dança, levanta a mão aí, Maiane. A irmã Maiane. Procura a irmã Maiane. Ela é responsável pelo Ministério de Dança. Se alguém, uma criança, uma jovem, quiser participar, pode estar procurando a irmã Maiane. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, exaltamos o teu santo nome. Te glorificamos, Pai, neste lugar, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas, e por aquilo que nós temos que o Senhor ainda vai fazer em nome de Jesus. Que o Senhor, meu irmão, te dê uma semana abençoada na presença dEle, que você possa mergulhar na palavra do Senhor, que você possa buscar a face do Senhor, porque o Senhor tem algo tremendo, maravilhoso e algo novo para a sua vida. Em nome de Jesus, creia que o Senhor tem algo para a sua vida, que assim como a canção que foi ministrada, trazendo ênfase à palavra do Senhor, através de nossas irmãs da dança, que nós possamos naquele momento de, às vezes, temores, aquele momento de medo, de ansiedade, que possamos nos lançar na palavra do Senhor, porque essa palavra nos cura, nos liberta, nos restaura e nos transforma. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Cumprimento o irmão, a irmã. Cumprimento quem está próximo de você aí. Em nome de Jesus.